Graça e paz, queridos. Eu creio que você já está recebendo, amém? Aquilo que Deus quer derramar sobre a tua vida, sobre a minha vida, já começou a acontecer. Se puder me dar só uma besteirinha de retorno que eu não estou me ouvindo, para eu não gritar muito. Aleluia, sabe? Eu creio que Deus marcou esse encontro com você que está aqui hoje. Lamento se você queria encontrar uma pessoa bem arrumada, porque já estou com a maquiagem zoada porque chorei, estou com o cadastro desamarrado, estou descabelada. Mas isso é a unção de Deus, amém? Primeiramente quero agradecer aos meus pais, né? Talvez alguns não me vejam muito aqui, eu estou à frente do Verbo da Vida lá em Imperatriz com meu esposo, mas sou grata aos meus pais por me darem essa oportunidade, e a minha irmã, né, que enxergou algo em mim. Eu falei, Senhor, se você me colocou, o Senhor enxergou alguma coisa que eu não estou enxergando. Mas eu creio. Eu quero te dizer uma coisa, querido. Esses dias, venha com expectativas para cá. Amém? Para aquilo que Deus vai fazer, para aquilo que Ele vai derramar na tua vida. Nós precisamos vir com expectativas. Amém? Daquilo que nós queremos receber da parte do céu para a nossa vida. Porque muitas unções já estão passando por esse lugar. E você pode pegar todas elas. Você pode receber tudo. Amém? Sabe, eu não sei você, mas quando eu vou até um lugar, eu quero aproveitar tudo que aquele lugar me oferece. Amém? Eu não quero metade das coisas. Eu não quero algumas coisas. Não, eu quero tudo. Eu vou receber de mim mesma, eu já recebi do louvor, eu vou receber do pastor. E nos outros dias vou receber de todo mundo. Porque, sabe, queridos, eu honro as unções que vão passar aqui. E eu sei que Deus tem algo poderoso para destravar na nossa vida. Essas unções, elas quebram julgos. Essas unções, elas destravam coisas. São unções que abrem portas. Unções que tiram coisas de lugar e colocam em outros lugares que Deus está querendo fazer essas mudanças na tua vida. Amém? Sabe, eu há várias semanas atrás comecei a consultar o coração de Deus a respeito da mensagem. E toda vida eu ficava pensando, meu Deus, o que será que Deus quer trazer? Mas nunca vinha nada. E eu falava, meu Deus, será que sou eu que estou insensível? Ou é porque realmente eu preciso continuar quieta, esperando o Senhor me mostrar? E sabe, um dia Deus trouxe uma mensagem ao meu coração. Nós não vamos falar somente dessa pessoa, não é um personagem, é uma pessoa da Bíblia, né? Não vamos falar apenas dele. Mas Deus me trouxe claramente no meu espírito, eu não via mais nada, só via a palavra Sansão. Né? Eu não estava aqui no esquenta, mas minha mãe disse que Deus levou ela a essa palavra. E Priscila, semana passada, também pregou sobre isso. Então eu acho que quando o Espírito ele está trazendo muito uma mensagem, é porque Ele quer nos despertar para alguma coisa. Amém? E sabe, aquilo veio no meu coração. E eu fiquei pensando, Senhor, o que você quer falar a respeito de Sansão? O que você quer trazer ao nosso coração? E Deus trouxe uma frase, e isso foi tudo que eu recebi de Deus. Ele disse, muitas pessoas estão dentro da igreja preocupadas em não perder a salvação, mas não estão preocupadas em não perder o propósito. Eu não estou dizendo que eu e você não precisamos vigiar a questão do pecado, porque a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para não cair. Nós precisamos vigiar o pecado, vigiar a nossa vida, nos examinar como Paulo nos orientou. Mas eu estou querendo te dizer que a nossa preocupação, queridos, não é somente que a gente não se desvie, não é somente que a gente perca a nossa salvação. Tem muitas pessoas dentro da igreja, congregando na igreja, servindo na igreja, pasmem, mas elas estão perdendo o propósito, perdendo a razão para a qual elas foram chamadas, perdendo o porquê que elas foram alcançadas um dia. Sabe, eu me formei no Rema em 2012 e um colega da minha turma, ele fez uma ministração. Se você me perguntar o nome dele, eu não vou saber te dizer, mas eu lembro o tema da mensagem dele. E manhã lembra também. Nessa mensagem ele disse assim, boa noite, queridos. O tema da minha mensagem hoje é, não deixe o Rema morrer dentro de você. Você sabe o que acontece? Muitas vezes a obra de Cristo está nos transformando, nos mudando, nos curando, fazendo tudo o que nós precisamos e está morrendo em nós, parando em nós. Nós estamos envolvidos com as coisas dessa vida, Thalita, mas eu não estou envolvido com pecado, mas não é de pecado que eu estou falando hoje à noite. Eu estou falando de distrações. Eu estou falando de coisas que Satanás vai trazer para tirar você da rota que Deus te colocou. Para tirar você da jornada que o Espírito Santo te colocou. Um dia você foi alcançado. Tenho certeza que se a gente desse o microfone para cada um que está aqui, cada um teria um testemunho, cada um teria uma coisa para contar em relação ao seu encontro com Cristo. Mas sabe, queridos, eu quero te dizer
a tua vida com o Senhor, o teu propósito não terminou naquele dia. Amém? Para de ficar olhando apenas para o céu e para a eternidade. Glória a Deus pela eternidade, glória a Deus pelo céu. Porque antes de Jesus vir, queridos, eu e você, a gente tinha destino certo. A gente ia queimar no fogo do inferno. Mas essa não era a pior parte. A pior parte é porque a gente ia ficar a vida inteira separada de Deus. Mas a gente foi alcançado. Sabe, queridos? Mas eu quero te dizer, para de ficar olhando somente para o destino que é o céu. Existe um lugar para você estar nessa terra. Tem um propósito, tem uma razão. Ai, mas é porque você não sabe, eu sou muito ocupado e eu consigo congregar. Esse é o máximo que eu consigo fazer e eu acho que está tudo bem. Não está tudo bem. Eu vim aqui hoje para te dizer isso. Se você está só congregando, se você está só visitando, não está tudo bem. Existe um propósito. A mesma mensagem que te alcançou vai libertar outras pessoas. A mesma mensagem que um dia curou você vai curar outras pessoas. A mesma mensagem, queridos. A mesma obra do Espírito Santo. Porque todos nós precisávamos dessa obra. Nós precisávamos e Ele nos alcançou. E nós estamos muitas vezes tão envolvidos com as coisas dessa vida. Com as distrações. Com aquilo que Satanás levanta para nos intimidar. Porque não é só distração, é intimidação. E a gente está perdendo o propósito. E perder o propósito também é perder o foco. Sabe quando você vai num oftalmologista consultar o teu grau e tu coloca aquela máquina e ele diz, e agora? Aí tu diz, está desfocado. E agora nessa lente? Está péssimo, não estou enxergando nada. Aí daqui a pouco ele gira aqui, gira dali. E quando ele te pergunta, tu diz, poxa doutor, nasci para esse grau. Misericórdia, né? Está repreendido. Mas você diz, rapaz, é esse grau mesmo, doutor, ó. Sabe o que é isso? Muitas vezes a gente está com esse óculos dentro do evangelho, dentro da igreja, filhos de Deus, com esse óculos sem foco, sem saber para onde vai, sem saber o destino, levantando e dormindo sem saber o que vai fazer. Sabe, se você deita a tua cabeça no travesseiro toda noite e você pode examinar o teu dia e você vê que naquele dia você não pode ser um canal ou um instrumento de Deus, reavalia a tua rota hoje, meu amigo. Faz isso. Deus está trazendo essa mensagem para salvar as nossas vidas nessa noite. Amém? Porque um dia, queridos, a Bíblia diz que a mãe de Sansão, ela não podia ter filho, ela era estéril. Olhando aqui a hora, para não me perder. Ela não podia ter filho, ela era estéril. E a Bíblia diz que aparece um anjo para aquela mulher. E ele diz, ó, você é estéril, você não vai poder ter filho. Mas eu quero te dar uma boa notícia, você vai engravidar. E quando ele traz aquela notícia, junto com aquela notícia, ele também traz para ela uma mensagem a respeito do propósito de Sansão. Amém? A mesma coisa que acontece com Maria, quando o anjo visita e encontra ela. Não é assim? O anjo encontra Maria, aí ele diz, ó, você é virgem, mas você vai dar a luz ao Filho de Deus. Ele começa a conversar com Maria a respeito não só do nascimento, não só do milagre, mas também do propósito. Porque Deus não tem, queridos, nenhuma intenção de te salvar sem te dar um propósito. Entendeu? Toda vez que alguém é alcançado, já tem um propósito para aquela pessoa. A Bíblia diz, Jeremias, ele era uma substância ainda informe. Mas Deus já tinha um plano traçado para ele. Deus já tinha coisas para ele fazer quando ele fosse adolescente. Deus já tinha coisas para ele fazer quando ele fosse jovem. Deus tinha coisa para fazer quando ele fosse adulto, quando ele casasse, quando ele fosse velho. Deus tinha um plano. Amém? Deus não é como algumas pessoas são. Vão fazendo, dando tiro no escuro, sem saber para onde vai. Não, Deus te alcança e Deus te entrega um propósito. Deus te entrega um plano. Amém? E a Bíblia diz que junto com aquela notícia, ele começa a falar sobre o propósito de Sansão. Eu queria que você fosse lá comigo em Juízes, no capítulo 13. No verso 5. Diz assim, você achou lá? Diz assim, Juízes 13, no verso 5. Porque eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Veja que aqui ele não entrega só a boa notícia, mas ele também diz aquilo que Sansão seria. Amém?
E ele diz, olha, ele vai ser nazireu, ele não vai poder cortar a cabeça. Mas, Thalita, por que não podia? Tem coisa que eu e você não vamos saber. Tem coisa que a gente vai saber no céu, tem coisa que a gente nunca vai saber, e é isso mesmo. A gente entrega para Deus, está tudo bem. Não é assim? Então, o anjo entregou tudo aquilo a respeito do propósito. E a Bíblia diz que ele iria livrar Israel do poder dos filisteus. Esse era o propósito de Sansão. Eu não vou ler toda a história com você, porque a história, né, são aí 3 capítulos longos, mas você pode acompanhar até o capítulo 16. E a Bíblia diz que, de repente, ele começa a perder o propósito no meio do caminho. Ele continua sem raspar o cabelo, continua ali dando os passos dentro do propósito, mas ele se perde por causa de uma distração. E eu queria que você fosse lá comigo, amém? Lá em Juízes, no capítulo 16, no verso 16. Aleluia. Você vai sair daqui cheio da glória de Deus hoje, em nome de Jesus. Profetiza isso na vida de quem está do teu lado aí, diz, tu vai sair cheio do fogo nessa noite. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que ele conhece uma mulher chamada Dalila. Você já conhece essa história, né? A gente conhece essa história até mesmo na igreja de crianças. E eles prometem um valor para ela. E eles dizem, olha, vamos fazer um negócio aqui? A gente vai te dar um valor, mas em compensação a gente quer pegar Sansão. Mas a gente nunca consegue, porque ele tem uma força extraordinária, uma força exorbitante, nunca dá certo. Então descobre qual é o segredo dele. A gente te paga e tu paga para nós desse jeito. Dizendo qual é o segredo de Sansão. E a Bíblia diz que ela começa a importunar Sansão. A Bíblia usa essa palavra. E ela começa a perguntar, me diz o teu segredo. Aí ele vai e diz uma coisa nada a ver. Ele não fala sobre o cabelo, fala sobre outra coisa. Aí ela vai e entrega o segredo para os filisteus. Quando eles tentam matar ele, não dá certo. E eles ficam naquilo. Ele diz um segredo que é falso. Ela vai dar o segredo para os filisteus. Acaba não dando certo. Até que no versículo 16, onde você está comigo, diz assim: ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta. E diz assim, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Então ele contou o seu segredo, dizendo, nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força vai embora, e eu vou ficar fraco e vou ser como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que ele havia lhe contado o seu segredo, mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo, venham, porque agora ele me contou. A Bíblia diz lá no verso 19, Dalila fez Sansão dormir no colo dela, mandou rapar as tranças da cabeça dele, e no verso 20 diz assim, ela diz, Sansão, os filisteus estão vindo aí. E ele despertou do sono, e ele disse, vou sair nas outras vezes e vou me livrar. Mas ele não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. É isso aqui que eu quero trazer, que eu creio que Deus quer trazer para nós nessa noite. Sabe, queridos, se em algum momento da nossa jornada a presença não está mais caminhando com a gente, ela já não vale mais a pena. Nós precisamos do Espírito Santo para cumprir o nosso propósito. Nós precisamos do Espírito Santo até para como nós vamos cumprir o nosso propósito. Porque o propósito ainda continuava lá. Deus não tinha mudado de ideia a respeito de Sansão. O que Deus tinha a respeito dele ainda continuava de pé. Deus ainda queria que ele livrasse Israel dos filisteus. Mas o problema é que no meio da caminhada ele perdeu a presença de Deus. Sabe, uma mulher, um relacionamento, tirou o que ele tinha de mais precioso. Um relacionamento errado. Uma aliança com alguém errada. Aquilo que Deus não queria que ele fizesse. Dalila nunca foi o propósito de Deus para Sansão. Mas ele se deixou levar. E muitas vezes, dentro da igreja, nós estamos vendo filhos de Deus, cheios do Espírito, no começo, mas no caminho eles se deixam levar. Deus não nos chamou para a gente ter um primeiro amor no primeiro amor e nunca mais ter. Deus não nos chamou para ter uma aliança com Ele e tudo está bem, tudo está certo e no meio do caminho a gente se acostuma.
Porque, deixa eu te dizer uma coisa, quando algo se torna comum, quando aquilo já não é mais especial, não há mais honra envolvido, nós perdemos aquela aliança. Eu amo muito meu esposo, e ele vai pregar esses dias para vocês. Mas não é porque eu amo ele e ele me ama, que a gente nunca mais vai investir no nosso relacionamento. Que a gente nunca mais vai procurar saber o que o outro gosta. E tem gente desse jeito com o Espírito Santo. Faz a aliança, tudo maravilhoso como é no começo. E depois vem distrações, vem intimidações. E a gente perde. Mas eu quero te dizer qual é o problema. Não é só perder. É perder sem perceber. Porque quando você perde e não percebe, você continua e a presença fica para trás. O problema não é perder, porque a gente pode vir a falhar. Você entende? A Bíblia diz que quando vem um exército contra o povo de Josafá, a primeira coisa que a Bíblia diz é: ele teve medo. Mas ele pôs-se a buscar a presença de Deus. Então o problema não é perder. Você entende? O problema é você não perceber. E você começa a ficar no automático com Deus. E você começa a vir para a igreja, vir para os cultos, mas você não tem mais intimidade, você não tem mais comunhão. Você não se torna mais um agente de Deus, um instrumento onde Ele te planta. Meu Deus, que vida vazia. É a gente estar num lugar, dentro de uma faculdade, dentro de um trabalho, dentro de qualquer lugar que Deus nos leva. E a gente fica ali parecendo um 007, sem ninguém saber que a gente carrega a presença de Deus dentro de nós. Sabe, eu quero te dizer, eu tenho um vizinho e eles praticam o judaísmo. Ele e a família. Ele é uma pessoa trancada, não fala com ninguém, ele não abre a boca. Ele é uma pessoa extremamente na dele e ele nunca fala com a gente. Mas essa semana a mãe foi passar uns dias com a gente lá em Imperatriz, a gente entrou no elevador. E estávamos nós lá esperando chegar no andar que queríamos. Ele virou para nós e falou: cara, falou para meu esposo, eu não sei porquê, mas toda vez que eu te olho, eu penso que tu é pastor. Ele nem acredita nisso, ele nem sabe o que ele está dizendo. Mas a presença de Deus está gritando para ele: isso aqui é um filho, isso aqui é um instrumento de Deus, isso aqui é um canal de Deus. Aonde você chegar, a presença de Deus tem que gritar na tua vida. Isso aqui não é alguém comum não, isso aqui é um agente de milagre. Isso aqui é alguém que leva cura, alguém que leva libertação, alguém que vai fazer o milagre acontecer. Aleluia! Aleluia! Nós não fomos alcançados para uma vida vazia. Não fomos alcançados para perder o propósito. Thalita, como eu sei que eu perdi? Como eu sei que eu perdi a essência? Como eu sei que eu perdi a presença? Se examina. Pergunta para Deus, sabe por quê? Porque se você só pensar naquilo que você pensa de si mesmo, às vezes a tua mente vai te pregar uma peça. Aí você acha, não, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Eu tô indo, eu tô servindo, eu tô chegando no horário. Mas não pergunta para você mesmo, não, pergunta para o Espírito Santo. Fecha a porta do teu quarto, coloca um louvor e diz: Pai, vem aqui, senta aqui, conversa comigo. Eu perdi o meu propósito. Eu perdi a tua presença. Ei, Pai, eu tô caminhando sozinho na jornada. Deus não quer isso para a tua vida. Deus não quer que você vire para outro caminho. Porque o caminho que Ele tem para você é um caminho seguro. É um caminho de paz. É um caminho que Ele vai te dar instrução. Não é um caminho que não vai ter coisas que vão se levantar. Jesus disse: olha, vocês vão ter aflição. Mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. As tempestades, que Ele diz, elas vão se levantar. Para você, para nós que pregamos, para qualquer um. Dentro do corpo de Cristo, dentro da família de Deus. As coisas se levantam. Mas quando você está na rota certa, com a presença certa, Ele te dá todas as ferramentas que você precisa para você não ficar caído no caminho, para você não desistir, para você não desanimar. Sabe, tem gente que diz: poxa, Senhor, eu estou desanimado, estou me sentindo assim, não tenho mais força para nada, não tenho mais alegria, não tenho mais ânimo. Isso é a presença que tu perdeu, porque a presença te dá ânimo. O que Paulo diz? Quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. O que ele está dizendo? Eu sei que na minha limitação humana eu estou com fraqueza, mas a presença me fortalece. A presença me ajuda. A presença me levanta. Aleluia. A presença é a instrução que você precisa no meio da rota.
A presença é a força que você precisa no dia mau. A presença é a alegria que você não tem por si mesmo. Mas o Espírito Santo diz, vamos, levanta. Você não vai parar. Vamos, levanta, você não vai desistir. Vamos, levanta, você vai chegar. Aleluia. Desculpa se eu estou gritando um pouquinho, porque eu me empolgo um pouco, tá, gente? Mas sabe, queridos, essa presença nós não podemos perder. Veja que coisa séria. A Bíblia diz que eles fizeram a emboscada para Sansão. E ele disse, ele pensou, eu vou me levantar e vou me livrar como das outras vezes. Iludido não, depois. Perdido. Achando que a presença ainda estava com ele. Sem saber, sem perceber. Se ele tivesse percebido, ainda tinha dado tempo dele voltar a se arrepender. Senhor, me perdoa. Senhor, eu reconheço. Perdi, mas me ajuda, eu não quero mais. Eu quero o que você quer para mim, mas ele não percebeu e foi tarde. E é sobre isso que Deus está querendo falar com a nossa vida nessa noite. Não perceba tarde. Não perceba tarde demais, porque muitas vezes não tem mais o que ser feito. Essa é a chance que Deus está nos dando, de nós percebermos o que não vai bem, de nós corrermos atrás de volta do que nós perdemos, deixamos no caminho. E Deus está dizendo, mas eu estou te dando uma oportunidade, filho, de tu voltar. Eu estou te dando uma oportunidade. Thalita, tu está falando de pessoa desviada? Não estou falando de pessoa desviada, mas também serve para pessoa desviada. Mas não é sobre isso que eu estou falando, você entende? Deus está te dando a oportunidade de voltar e ver aonde você perdeu o primeiro amor, como dizem em Apocalipse. Aonde você se perdeu. Aonde você começou a deitar a cabeça no travesseiro e dormir. E viver os seus dias como dias normais. Filho de Deus não vive dias normais. Filho de Deus não vive dias normais. A Bíblia diz, queridos, que... Vá um pouquinho mais abaixo comigo. Diz que eles pegam Sansão... Eles furam os olhos de Sansão. E eles levam Sansão para uma grande festa dos filisteus. E nessa festa, Sansão virou o palhaço da festa. Ele estava agora servindo para divertir as pessoas ali. E a Bíblia diz que eles começam a rir e a zombar de Sansão. E no verso 26, eu quero que você leia comigo. Diz assim: Sansão disse ao moço que o guiava pela mão: deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres, e também ali estavam todos os governantes dos filisteus. Sobre o teto havia mais ou menos 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. E Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, te peço que se lembre de mim. Me dê força só mais uma vez. Ó Deus, para que eu vingue os filisteus que furaram os meus olhos. Você já sabe o fim de Sansão. Não era vontade de Deus Sansão morrer daquela forma. Deixa eu te dizer, Deus queria que ele livrasse Israel. Não era vontade, não era o fim da carreira de Sansão. Mas ele perdeu tudo. Sabe por quê? Porque a gente pode ter dinheiro, mas se a gente não tem a presença, a gente perdeu tudo. A gente pode ter condições, mas se a gente não tem a presença, a gente perdeu tudo. A gente pode ter uma grande rede de amigos. A gente pode ter influência, mas se a gente não tem a presença, eu lamento te dizer, a gente perdeu tudo. E a Bíblia diz que ele faz uma oração. A oração mais sofrida da vida dele. Porque naquela oração, para que Deus desse força a ele e ele matasse aquelas pessoas, ele implicava que ele também iria morrer. Ele ia ter que se sacrificar para aquelas mortes acontecerem. Mas não tinha mais jeito. Porque existe um determinado período da jornada que às vezes não dá mais tempo. Nós precisamos, queridos. Esse é o clamor do coração de Deus. A Bíblia diz que Jesus abre mão da sua glória, abre mão de toda a sua divindade. Ele vem, se torna homem como eu e você. Porque Deus tinha um plano para nós. Deus queria nos tirar das mãos do diabo, queria nos dar um novo futuro e uma nova história. E para isso acontecer só tinha uma forma: Jesus tinha que vir. A Bíblia diz que ele vem, ele cumpre o seu ministério, mas chega um momento que ele vai ao Getsemane. E ele diz: Senhor, se for possível, tira, afasta, porque é muito pesado. A Bíblia diz que ele estava profundamente angustiado
angustiado a ponto de suar gotas de sangue. Profundamente angustiado. O que Deus estava pedindo para Jesus, no propósito de Jesus, era muito difícil, era muito grande, era muito penoso. Talvez você diga, mas ele era Deus. Não, ele estava como homem, ele sofreu. Ele sofreu, queridos. E ele faz uma oração para o Senhor e ele diz, Senhor, se der, tira, porque a minha carne é fraca, ela não quer ir para a cruz. Mas porque ele te amou, ele foi até o fim. Porque ele te amou, ele não deixou o propósito dele no meio da estrada. Porque se ele tivesse dito, Senhor, eu não quero mais, Deus tinha tirado ele dali. Mas ele decidiu ir até o fim. E o que Deus está te pedindo hoje é, vá até o fim. Pegue o meu plano e o meu projeto para você e vá até o fim. Aleluia, Thalita, eu não faço ideia do plano de Deus para mim. Na intimidade com o Espírito Santo você vai descobrir. Na intimidade com o Espírito Santo você vai saber. Amém? Nós precisamos, queridos, colocar o nosso coração diante de Deus. E dizer, Senhor, me ajuda. Porque às vezes é difícil, às vezes eu não consigo, mas a graça me sustenta, a graça me capacita, a graça me ajuda. Deixa eu te dizer, queridos, Deus pediu algo muito mais difícil para Jesus, mas ele foi até o fim, porque eu e você não podemos ir. Nós podemos. Nós podemos ir até o fim no nosso propósito. Nós podemos alcançar a vida das pessoas. Nós podemos dizer, Senhor, eis-me aqui. Deixa eu te dizer uma coisa, porque meu tempo já está muito no fim, mas quando eu fazia o rema, eu disse para minha mãe que eu não ia ministrar. Eu tinha muita vergonha, não parece, mas eu tinha. E eu fiz na minha cabeça uma rota de fuga para eu não aparecer. Quem não é da igreja e não sabe, o rema é o nosso centro de treinamento. Vem lá dos Estados Unidos e em São Luís essa escola funciona aqui. Amém? É interdenominacional, faça o rema, você vai ser muito abençoado. Amém? E um dos requisitos é a ministração da palavra. E eu falei, rapaz, nesse dia eu vou inventar alguma desculpa e não vai. E tudo bem, se eu não me formar, Deus sabe, eu já fiz as matérias, tudo certo, tudo bem. Deus dizendo, a porta ilude. Sabe, queridos, mas um dia eu disse, Senhor, eu não quero o que eu quero. Eu quero o que você quer. Se está muito confortável, eu quero te dizer, você está perigando, está no caminho errado. Não existe conforto dentro da vontade de Deus. Não existe conforto. Você muitas vezes vai ter que abrir mão de coisas que você é ou acha que é. Ai, mas eu sou tão tímido, mas Deus pode te usar. Porque se Deus colocar, querido, sabe, a Bíblia diz que ele vai falar com Moisés. Moisés começa a dar desculpa para ele. E Moisés, eu sou pesado de língua, eu não sei falar. Deus diz assim, mas eu fiz a boca. O que ele estava dizendo, cara, não adianta tu vir com desculpa. E é isso que Deus está dizendo para mim, para você nessa noite. Não adianta tu vir com desculpa. Não adianta tu tentar barganhar com Deus. Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu tenho muita timidez. Senhor, eu não conheço muita gente. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou... Sabe... Você precisa só dizer, Senhor, o que você quer. Ele vai te dar as oportunidades. Ele vai te dar as chaves. Ele vai te dar as ferramentas. O tema desse ano do Equibalo é envia-me. Você viu? Sabe, não há como alguém ser enviado se aquela pessoa não faz ideia do propósito que ela tem. Enviar não é só ir para as nações. Se você tem um chamado para as nações, glória a Deus. Por isso fico muito feliz por você, mas o envio não é só sobre isso. Você é enviado quando você sai da porta da sua casa e você vai no seu trabalho. Você é enviado quando você vai à sua faculdade. Você é enviado quando você está na fila de uma padaria e Deus te diz, aquela mulher acabou de perder o marido e eu quero que você vá lá dizer que eu sou a força que ela precisa. Então você se levanta e diz, olha, me desculpa se eu estiver falando qualquer coisa que não faz sentido, mas olha, eu acho que você perdeu o marido e Deus está te dizendo, você vai ser fortalecida porque Ele é aquele que te levanta. Aleluia! Aleluia, sabe? Ninguém nasce de fábrica com ousadia e intrepidez, meu querido. Nós colocamos nossa vida diante do Senhor e Ele faz com a gente aquilo que Ele quiser. Ele nos envia para onde quiser. Ele faz aquilo que Ele quer, fala com quem Ele quer. Amém? Deus quer fazer algo na tua vida hoje. E eu quero te dizer, queridos, que Deus está despertando muitos corações aqui. Amém? Eu queria fazer um apelo, mas nós não vamos impor a mão nas pessoas por causa do tempo. Você só vem até aqui. E quando você estiver aqui, nós vamos orar e depois você vai para o seu lugar. Pode ser assim, mãe?
Então, sabe, Deus, Ele tinha colocado isso no meu coração. A respeito de pessoas que sentem... Isso não é apelo de salvação, nem de pessoas que saíram do caminho de Jesus. Amém? Mas pessoas que sentem que deixaram o propósito no meio do caminho. Pessoas que sentem que estão caminhando sozinhas. Elas estão na igreja, estão congregando, muitas vezes até servindo, mas elas estão cansadas, sobrecarregadas, porque a presença ficou no meio da rota. Se você está assim, não tenha vergonha. Nós vamos orar por você. Amém? Vem até aqui, eu queria chamar o grupo de música. E enquanto as pessoas virem, caso alguém venha, porque eu creio que existem muitas pessoas aqui assim, senão Deus não ia trazer isso no meu coração. Amém? Sabe, Deus me trouxe Elias. A Bíblia diz que, num capítulo, a Bíblia diz que ele, com muita ousadia e intrepidez e até deboche, ele derrota os profetas de Baal. Mas no capítulo seguinte, a Bíblia diz que por causa de uma intimidação que vem da parte de Jezabel, que diz para ele, eu vou fazer com você o mesmo que você fez com os profetas que você matou. Por causa disso, a Bíblia diz que ele se entoca dentro de uma caverna e pede para morrer. E eu quero te dizer, isso é o que acontece muitas vezes quando a gente abandona o propósito. Deus não tem isso para a tua vida. Deus não tem isso para você. Amém? Aquele não era o fim da carreira dele. Não era o fim do propósito dele. Não era o fim do plano que Deus tinha para a vida dele. Tanto que Deus manda o anjo ir lá. E o anjo toca ele, leva comida, ele come, fica lá. O anjo, bora, meu colega. Versão Thalita atualizada. Vambora, meu querido. Te levanta. Aí ele diz, por que você está nessa caverna? E ele começa a dar desculpas. Eu estou aqui porque eu estou sendo intimidado. Porque estão querendo vir atrás de mim para me matar. Porque estão querendo vir atrás de mim para tirar mesmo a minha vida. E Deus diz, se levante. Você ainda precisa ungir um rei. Você ainda precisa passar o bastão do profeta para outra pessoa. Você não vai morrer assim não, meu querido. E Deus está te dizendo isso hoje. Você não vai morrer assim. Não tenha vergonha. Amém? Enquanto a gente vai cantar uma canção, você pode vir. Vai estar todo mundo de olho fechado. Isso não é apelo ainda de salvação. É para quem sente que abandonou o propósito. Quem sente que não está ainda dentro do plano de Deus. Amém? Você pode ficar de pé? Enquanto nós estamos aqui, eu queria que você levantasse os seus braços. Aleluia. Porque Deus está querendo restaurar altares nesse lugar. Deus está querendo restaurar altares, queridos. A Bíblia diz, lá em Isaías, que Ele não esmaga a cana quebrada. E Ele não apaga o pavio que fumega. Se existe um pavio, tem esperança. Se existe um pavio, Deus está querendo te acender hoje. Deus está querendo sacudir tua vida hoje. Deus está querendo te chamar de volta hoje. Dizer, vem para o propósito. Não abandona o propósito. Eu te chamei. Sabe, tem pessoas aqui com chamado da parte de Deus. Pessoas aqui que sabem que tem chamado, sabem que tem propósito. E elas perderam isso. E isso se apagou, isso adormeceu. Venha, não deixe de vir não. Porque o Senhor, Ele vai acender a tua vida. Ele vai acender a chama do propósito nessa noite.